CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Oi, Gilberto, bom dia. Bom dia, José Carlos Schaefer, bom dia, ouvintes da CBN. Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus, Gilberto. Amanhã, dia 5 de maio, é o dia da senha. E o nosso CBN a Tecnologia de hoje vai ser especialmente para o Gilberto trazer as dicas para a gente criar e manter uma senha segura. Antes da gente começar, Gilberto, a gente tem algumas perguntas nas nossas redes sociais, não é mesmo, Pedro? Isso mesmo, Zé. Tem enquete no nosso Instagram, tem enquete no nosso Twitter perguntando para o nosso internauta qual é a frequência em que você troca suas senhas. São 3 opções: todo mês, todo ano ou nunca troquei. Vamos trazer já uma parcial, Zé, aqui do Twitter. Ninguém troca senha todo mês. 0% dos nossos internautas no Twitter trocam senha todo mês. 66,7% nunca trocaram suas senhas. E 33,3% trocam de senha todo ano. E agora o Adalberto Cordeiro traz a parcial do Instagram, não é isso? É isso, Zé Carlos, Pedro, Gilberto. Gente, aqui no Instagram a maior parte está dizendo que nunca troca a senha, 90%. Eu fiquei abismado com esse número. Agora eu fiquei curioso, Zé Carlos, e você, Zé Carlos? Você é daquele tipo que troca a sua senha com que frequência? Eu acho que eu faço parte desse pessoal aí que nunca troca a senha, viu? E Gilberto, traz pra gente então essas informações. Qual é a forma adequada de se usar as senhas, de como melhorar a segurança dos dispositivos com ela? E a frequência também, né? O que é mais comum e o que seria mais correto? Trocar essa senha de mês em mês, de ano em ano, não trocar também oferece algum risco? Muito bem, Zé Carlos. Essas senhas hoje em dia ainda são muito necessárias para a autenticação de acesso a serviços, a sites, até pela internet, né? Ou mesmo no smartphone. Acontece que muitas empresas estão tentando agora a encontrar métodos alternativos de autenticação, mas por enquanto realmente a senha é a mais utilizada, né, para isso. Amanhã, né, ou seja, quinta-feira, como você falou, é o Dia Mundial da Senha, né? E aí lembra, aproveitando a oportunidade, lembrando algumas questões importantes, né, para a gente lidar com a senha, né? Ou seja, as senhas elas podem fazer parte do problema ou da solução, dependendo de como a gente faz a utilização. Então, a primeira questão importante é não utilizar informações pessoais para gerar senhas, né? Nomes de animais de estimação, data de nascimento, número de telefone, isso não deve ser utilizado para compor a sua senha. Na verdade, as senhas devem ser compostas de letras maiúsculas e minúsculas, um número pelo menos e um símbolo, pelo menos isso, né? No tamanho de 7 a 8 posições no mínimo também para isso. Uma boa notícia para os nossos ouvintes e para você que falou que quase não troca senha, né, Zé Carlos? Na verdade, essa troca de senhas, que era tão importante no passado, hoje em dia até ficou em segundo plano. Hoje, a recomendação mais importante para se lidar com as senhas é não utilizar senhas iguais em serviços diferentes. Então, se eu tenho lá uma senha para o meu e-mail, para a minha rede social A, B ou C, para o meu banco, para o meu serviço de comércio eletrônico, lá que eu tenho uma conta lá numa loja de comércio eletrônico, cada uma dessas senhas deve ser diferente. Por quê? Porque, basicamente, quando eu tenho um cadastro como esse e a loja é invadida e vaza aquela senha, todos os outros serviços que têm a mesma senha que eu coloquei lá nesse serviço que foi vazado, estão vulneráveis também, porque o atacante pode pegar esse banco de dados de senhas vazadas e tentar usar o meu e-mail com a minha senha em outros cadastros. Então, essa é uma questão importante nesse caso. Então, não usar senhas iguais em serviços diferentes é uma questão muito importante. Outra questão importante que é acessória à senha, que ajuda bastante a nossa segurança, é a verificação de 2 etapas. Os principais portais hoje na internet, e-mail, redes sociais, já tem uma possibilidade de eu ativar a autenticação de 2 fatores. O que é isso? Além de eu usar o login e a senha, eu tenho um segundo fator que vai me autenticar. Normalmente, esse segundo fator recomendado é que você use um aplicativo tipo o Google Authenticator ou Microsoft Authenticator instalado no seu celular, e esse código gerado pelo aplicativo vai ter que ser inserido junto com a sua senha lá na hora do login. Com isso, o atacante pode até ter a sua senha, mas ele não vai ter esse código porque ele é gerado minuto a minuto pelo aplicativo. E aí, com isso, você aumenta bastante a segurança do acesso da sua conta, seja ele da rede social, seja do seu e-mail, né? É uma dica bastante importante. E não usar, nesse caso de autenticação desses fatores,
o SMS, porque se você teve sua linha clonada, o seu celular roubado, o atacante agora tem acesso também a essa autenticação. Então, não é o ideal para isso, né? Nessa questão. Evitar de salvar senhas no seu navegador, quando você entra em algum serviço que ele pede lá, posso salvar sua senha, que é mais rápido, mais prático. O ideal é não fazer isso, é você usar um cofre de senha. A gente falou de alguns aqui já no CBN Tecnologia, falamos lá do Bitwarden, do LastPass, do KeePass, são aplicativos preparados especificamente para salva da senha, né, de forma um pouco mais segura, criptografada. Então, isso é uma questão importante nesse uso, né, para isso, né? E aí é importante lembrar que você tem um serviço, o mais comum deles aqui no Brasil é o chamado minhasenha.com. Esse é um site gratuito onde você pode, ao entrar lá no minhasenha.com, digitar o seu e-mail e ele já vai identificar se houve algum tipo de vazamento, né? Se ele conseguiu identificar algum tipo de vazamento da sua senha relativa àquele e-mail, ele vai te avisar também. Então, é um site bem legal que ajuda também a gente a manter a nossa senha um pouco mais segura para isso. Então, sempre que os sites perguntarem, né, Gilberto, deseja salvar sua senha, sempre responder com aquele nunca, né? Nunca, exatamente. Nunca salvar no navegador a sua senha, porque basicamente a forma que o navegador armazena a sua senha no seu computador é uma forma insegura e que pode permitir que o atacante tenha acesso a essas suas senhas salvas no navegador. Outra dúvida, Gilberto, uma das dicas, né, de a gente nunca utilizar a mesma senha para diferentes sites, para diferentes acessos. Existe algum lugar seguro, você disse aí, né, dos cofres de senha, mas existe um lugar seguro de fácil acesso para que a gente salve essas senhas diferentes, que geralmente é difícil de você lembrar todas, né? Então, os cofres de senha são aplicativos muito tranquilos. Basicamente, é um aplicativo, eu falei de 3, Bitwarden, o KeePass e o LastPass, que você instala no seu smartphone ou no seu computador e ele cria um arquivo criptografado com as suas senhas. E aí você precisa guardar de apenas uma senha, que é a senha que abre esse cofre, né, de senhas em si. Uhum. E esses aplicativos, inclusive, te ajudam a, quando você acessa um site, ele já preenche a senha para você. Inclusive, você não precisa nem ficar lembrando da senha. Você precisa lembrar de uma única senha e todas as outras senhas diferentes que você colocou em cada um dos serviços da internet vão estar armazenados nesse banco de dados criptografado de senhas. É óbvio que alguém pode estar perguntando, mas eu vou botar todas as minhas senhas no mesmo lugar? É verdade, vai colocar todos no mesmo lugar. Só que é um aplicativo que foi feito para esse fim, ou seja, para proteger as senhas. Nada na internet ou na tecnologia da informação é risco zero. O que a gente faz basicamente é tentar minimizar o risco. E esse é um tipo de risco bastante baixo, não é zero, mas é bastante baixo, de você ter suas senhas violadas. Certo. Aí a gente ouviu você dando essas dicas e pensou, nossa, eu tenho as minhas senhas salvas no navegador, eu tenho uma senha diferente, na verdade a mesma senha para vários portais. Primeiro, como a gente faz para apagar essas senhas de navegador que são salvas? Tem algum mecanismo, principalmente no Google Chrome, o Firefox, eles oferecem uma ferramenta de você limpar todas as senhas? Você tem na parte de configuração como apagar essas senhas dos navegadores. O que eu posso recomendar, e já quem quiser organizar suas senhas exatamente, aproveitar o Dia Mundial de Senhas e organizar suas senhas, instala um aplicativo desse de cofre de senhas e já vai nos locais onde você tem os cadastros e troca as senhas desses locais e já vai cadastrando nessa cofre de senhas. As senhas que estão salvas lá no navegador vão ficar salvas lá e não vão valer mais de nada porque você trocou a senha do serviço. Então, aproveita agora, instala um cofre de senhas, vai trocando as senhas dos locais que você tem acesso, já colocando senhas diferentes e cadastrando nesse cofre de senhas. Pronto, você já melhorou bastante a segurança dos seus perfis na internet. Perfeito. A gente tem mais dicas, né, Gilberto? Vamos lá. Bom, vamos falar um pouco das notícias que viralizaram aqui na semana? Viralizou. Vamos lá. Bom, a primeira notícia que me chamou a atenção essa semana foi que o brasileiro está cada vez mais conectado à internet. A empresa de cibersegurança NordVPN fez um levantamento sobre os hábitos do brasileiro na internet. E a pesquisa mostrou que o tempo médio semanal dos brasileiros tem crescido, né? Exatamente, né? A pesquisa foi realizada de janeiro desse ano, a partir de janeiro desse ano, considerando apenas os maiores de 18 anos. E a média
que os dos brasileiros que estão se conectando à internet, eles começam a se conectar em média às 8h33 da manhã e terminam às 22h13, né? E aí, um resultado dessa pesquisa também, que é bastante interessante, diz que em uma semana normal do brasileiro, ele fica conectado na internet por 91 horas. Então, veja que a gente está, assim, o equivalente a quase 4 dias, né, de conexão direto na internet, né? Nossa. Se a gente fosse considerar isso no ano, dá 197 dias no ano, né? Então, ou seja, bastante coisa. O brasileiro realmente adotou a internet como sua segunda casa, vamos chamar assim, né? Então é bastante coisa e aí tem utilizado muito, né? Ou seja, a estatística também tem utilizado, o brasileiro tem utilizado muito para assistir televisão e filmes, né? Mais de 13 horas, né, nessa questão, e também usando vídeos no YouTube também por 12 horas. Então, assim, é bastante coisa, tem bem um uso bastante intenso do brasileiro na internet. Já mudou praticamente, né, Gilberto, de tempos atrás, quando a gente só entrava na internet no trabalho, ou então por um lazer muito específico, né? Agora praticamente tudo está inserido na internet, né? Exatamente. Eu me lembro que essa mesma pesquisa foi feita alguns anos atrás e o resultado foi que o brasileiro ficava conectado na internet por semana por 41 horas. E a gente já era o segundo país com maior média de acesso à internet do mundo, né? Agora, com 91 horas por semana de conexão, eu acho que a gente está no top, né, dos usuários de internet pelo mundo, viu? Mais que dobrou em alguns anos. Exatamente. O outro ponto que viralizou essa semana é sobre o Bitcoin, né? Exatamente. O Bitcoin ele está em baixa, pelo menos pelos criminosos. A gente tem visto os ataques de ransomware, né? Aqueles ataques que o vírus invade as redes e criptografam os dados, né, das redes, e normalmente o resgate era solicitado em Bitcoin. Pois agora a gente tem notado que os criminosos não têm utilizado mais o Bitcoin, né? Por vários motivos. Primeiro porque é caro a conversão do Bitcoin em moeda, depois porque demora, porque hoje em dia também o Bitcoin tem uma série de ferramentas que ele é possivelmente rastreável nesse caso, então eles têm mudado para outras criptomoedas, como Monero, por exemplo. Então, é uma constatação interessante que foi feita essa semana. E por último, né, uma notícia bem interessante que saiu também essa semana, que agora é possível remover informações pessoais do Google, né? Então, informações como, por exemplo, documentos, número de identificação, CPF, endereço físico, número de telefone, e-mails, que, por exemplo, aparecem em algum site, né, na rede social, na busca, né, da rede social ou na busca do Google, você pode remover isso do Google, né? Se você não remove do site, mas você remove do resultado da pesquisa. Como é que você faz isso? Pode entrar lá no Google, faz uma pesquisa, né, com a palavra sobre solicitação do Google para remover informações. Faz uma pesquisa nessa frase, vai ter um formulário, né, que você vai preencher dizendo qual é o site que tem sua informação pessoal, que você não quer que apareça mais, e esse site vai ser removido do resultado de buscas do Google. Então é uma forma do Google estar protegendo um pouco da nossa privacidade, que é uma coisa que já vinha sendo pedida, solicitada ao Google há muito tempo, e agora parece que ele atendeu. Perfeito, Gilberto. Antes da gente encerrar rapidamente, tem dúvida de ouvinte, não é, Pedro? Vamos para a dúvida do nosso ouvinte Vando. Ele pergunta se o Kaspersky é seguro. Guardar as senhas nesses cofres não são tão perigosos quanto somos hackeados com a senha do e-mail e mídias sociais? Então, Gilberto, vamos responder o ouvinte Vando, se o Kaspersky é seguro também para guardar as senhas? Então, Wando, o Kaspersky é um excelente antivírus, né, um dos melhores antivírus que a gente tem hoje, e ele tem uma função também de cofre de senhas, né? É uma forma bastante interessante de ser utilizado. O Kaspersky, ele é pago, né? Então, ou seja, mas é uma opção interessante. Essas ferramentas, o cofre de senhas que eu citei, que é o Bitwarden, LastPass e KeePass, eles são gratuitos, mas você está muito bem servido com o Kaspersky também. Uhum. Temos também aqui um comentário do nosso ouvinte Onério, Gilberto, falando sobre a questão de confirmação de código por SMS. Ele lembra que a gente não pode também confirmar, passar código SMS para ninguém, né? Exatamente. Muitos golpistas utilizam essa confirmação de código via SMS para, por exemplo, clonar contas de WhatsApp. Então, ou seja, esses códigos que a gente recebe via SMS não devem ser repassados para absolutamente ninguém. Exatamente. Tá certo, Gilberto. Muito obrigado pela participação. Mais um CBN A Tecnologia. A gente se fala em breve aqui no CBN Vitória. Obrigado, Zé Carlos. Obrigado aos ouvintes pelas participações e até sexta-feira com mais tecnologia.